Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade, começa agora mais um diário de um Open Mic. Pois é, estamos começando mais um diário de Open Mic. Isso aqui é um episódio extra que eu resolvi fazer, por quê? Porque eu acho que eu tô começando a ficar viciado em gravar áudio enquanto eu dirijo. E aí, como já são 11h40, eu não vou mandar áudio pra ninguém essas horas, né? Bem que eu podia mandar um áudio pra minha esposa, minha digníssima namorada Renata, né? Mas eu já mandei um áudio pra ela quando eu saí do bar, né? E também não sei se ela ia querer ouvir um áudio de 15 minutos, né? A gente se ama, mas não sei se ela ia querer também ouvir minha voz por 15 minutos assim. Se bem que vocês, se é que tem alguém ouvindo, você vai ouvir, né? O meu áudio de 15 minutos. E eu imagino e espero que você não me ame. Pelo menos não tanto quanto a minha esposa, né? Tomara que você me ame, mas não tanto assim. Eu não quero ser nenhum John Lennon e ter alguém que me ama tanto, né? Como o John Lennon tinha. Mas enfim, esse episódio aqui eu tava pensando em que eu ia falar, né? E eu lembrei que teve um episódio extra sobre o Texas, que eu contei um pouco da minha viagem pro Texas. Eu falei que eu ia fazer um episódio de cada lugar que eu fui. Porque, assim, esse ano, inclusive, né, a gente tá em 2020. E a diferença das minhas férias de 2019 para 2020, ela espelha a diferença do mundo, a situação do mundo em 2019 e a situação do mundo em 2020. Ela tá espelhada nas minhas férias. Porque 2019 eu passei férias, respectivamente, eu fui para Nova York, Tóquio, Havaí e Texas. Isso tudo numa viagem só, né? Foi em 2019. E 2020 eu passei as férias em Peruíbe. Então o mundo deu uma degringolada em 2020 e aí as minhas férias acompanharam, por um motivo óbvio que não podia viajar, né? Até hoje voltou aí as viagens. Eu inclusive comprei ações da Azul e ganhei uma nota aí. Se eu tivesse muito dinheiro eu tinha ficado mais rico ainda. Por isso que os caras ricos ficam ricos, porque eles compram um monte. Eu comprei 200 conto, ganhei mais 200, que dobrou as ações da Azul. Comprei quando eu não podia estar tendo voo, né? Caiu lá embaixo, eu comprei, agora dobrou. Devia ter comprado mais, mas eu não tinha dinheiro também. Enfim, mas isso não vem ao caso. Eu tava falando da minha viagem, né? Do ano passado. Então eu pensei em gravar uns episódios falando aí da viagem, porque é um assunto interessante, né? Se você estiver querendo viajar, às vezes você ouve meu podcast e ouve aqui as dicas que você não vê em nenhum blog de viagem. Então eu acho que é válido eu gravar isso. E aí eu falei que eu ia gravar na ordem cronológica inversa da viagem, que seria do último destino pro primeiro. Então já tem um episódio aí pra trás, se você tá curioso, ouve aí sobre o Texas, que eu aluguei um camarão branco. E agora eu vou falar sobre o Havaí, que foi minha penúltima parada nessa viagem que eu fiz ano passado. O Havaí, pra quem não sabe, ele é uma ilha, né? Na verdade é uma ilha, é um arquipélago, né? Porque ele é um conjunto de 3 ilhas que formam o Havaí, que as ilhas chamam Oahu. Cara, eu só lembro de Oahu, mas aí você põe no Google que você lembra as demais, porque eu realmente esqueci. Eu sabia, mas eu esqueci. Acho que Waikiki é a cidade. Talvez, será que é uma Waikiki? Não, Waikiki é a praia que eu fiquei. E fica em Oahu. Cara, enfim, se você tiver tão curioso assim, pesquisa aí, mas eu fiquei na ilha de Oahu, que é onde fica a capital, inclusive. Chama Honolulu, a capital do Havaí. E eu fiquei na praia de Waikiki, que é a principal praia de lá. E eu vou falar um bagulho pra você, é muito louco, hein? Nossa senhora, que lugar top, mano. Se você tá querendo viajar e pensa que é só milionário que consegue ir pro Havaí, fique sabendo que não. Eu tô muito longe de ser milionário, eu consegui ir e não gastei. É claro que também não dá pra você ir com 2 contos, né? Também não vamos querer também se enganar e falar que dá pra ir sem nenhum planejamento, né? Então você tem que ter um mínimo de planejamento ali. Não dá pra você também querer
não dá pra você ir sem dinheiro, né? Ainda mais com o dólar a 5 conto. Quando eu fui tava, achei 4,60, agora tá 5 e cacetada. Então tá pior ainda, né? Mas eu fiquei em Honolulu, que é uma... E pra quem não sabe também, Havaí, ele é um estado americano. Então, eu acho que ele é... Os Estados Unidos, que... Eu não sei exatamente da história, mas eu acho que os Estados Unidos deve ter tomado de alguém. Provavelmente foi assim. Ninguém dá um território pros outros assim de graça, né? Geralmente tem guerra envolvido, essas coisas aí. E aí o Havaí é um desses. Inclusive na Segunda Guerra Mundial, você assistiu Pearl Harbor? É lá no Havaí. Inclusive tem um memorial lá de Pearl Harbor, que, pra quem não sabe, Pearl Harbor foi um ataque do Japão um ataque que o Japão fez contra os Estados Unidos. E aí morreu acho que 2.000 soldados, alguma coisa assim. O Japão parece que afundou um porta-aviões tem um filme também, né? Se você não sabe do que eu tô falando, é porque você não assistiu o filme, porque eu também só sei dessas histórias por causa do filme, né? E aí eu fiquei sabendo, também recentemente assisti uma série na Netflix, que eu não sugiro que ninguém assista, que é Segunda Guerra em cores, ou Guerra Mundial em cores, alguma coisa assim. Os caras pegou uns vídeos real da Segunda Guerra e restauraram e colocaram cores. E eu acho muito mórbido, né? Porque imagina, cena de guerra em preto e branco já é foda. Aí eles deixaram o bagulho em HD, fica mais foda ainda. E eu não sei porquê. Não sei porque eu fui assistir isso. Porque uma coisa é você assistir filme de guerra, que você sabe que você assiste lá o Resgate do Soldado Ryan. Aí você vê uma galera morrendo, mas você sabe que eles estão encenando, né? Que não tem ninguém morrendo de verdade, né? O cara, no final das contas, o cara vai pra guerra. Aí também esse filme aí, ó, já vou fazer um parênteses aqui, esse Resgate do Soldado Ryan. Se você não assistiu, nem assiste. Que é um filme que os caras matam uns 500 soldados, pelo menos, pra resgatar um. Faz nem sentido. Faz nem sentido. Eles falam que eles são patriota, né? Não vai deixar pra trás. Mas morre uma galera indo buscar ele. Aí, qual foi o sentido disso? Era melhor ter deixado ele lá. E aí morria só um. Aí não, aí morre 500 pra salvar um, que é o Ryan. Aí faz o filme dele. Aí os outros 500 que morreu nem filme tem. E eu acho que o tal do Ryan não é do... não, eu falei de Pearl Harbor, né? Mas enfim, não assista essa série. É uma série muito triste, porque mostra cenas reais. E ali as pessoas que você vê morrendo, elas realmente morreram. Não ganharam Oscar, não ganharam nem medalha, porque morreu tanta gente que não dava pra dar medalha pra todo mundo. Às vezes nem voltaram, deve estar lá até hoje. Muita gente tá lá até hoje. Pra onde é que eu fui com esse podcast? A gente tá falando de uma viagem pro Havaí, do nada. Tô falando de Segunda Guerra, mas enfim... fica lá, Pearl Harbor fica lá. E aí, pra quem não sabe dessa história, o Japão atacou uma base naval dos Estados Unidos, afundou um porta-aviões, matou acho que 2.000 soldados. E aí isso desencadeou que os Estados Unidos fosse lá e jogasse 2 bombas atômicas e matasse mais ou menos 100.000 pessoas, entre criança, cachorro, velho, gato, pra você ver quem é o bonzinho, né? Quem são os mocinhos da guerra. Quem matou 2.000 soldados no navio, ou quem matou 100.000 pessoas, incluindo velho, cachorro, gato, rato. Não sobrou nada, só barata. Acho que as baratas sobreviveu. Mas enfim, eu tô falando da viagem. Vamos voltar pra viagem, não perca o foco. Então eu estive lá. A gente fez uma viagem de acho que 18 dias. E aí quando a gente chegou no Havaí, a Renata, minha namorada, eu já falei dela aí, minha digníssima esposa. Eu falo esposa, mas a gente não é casado, a gente é namorado. Mas já faz 11 anos que a gente mora junto. Que a gente namora faz 11 anos, que a gente mora junto tem 10 anos. Então já é minha esposa, né? Só a gente não oficializou ainda pra não ficar chato, né? Porque todo mundo fala que casar é chato, a gente continua namorando. Então vai continuar namorando até morrer. Até a gente ficar velhinho, a gente vai ficar namorando. Mas enfim, a gente foi e eu sou meio aventureiro. E ela também. Aí nós chegamos no Havaí, daí tipo um táxi do aeroporto até o hotel dava, sei lá, $120, por exemplo. Aí $120, você coloca isso em real, dá R$1.200, né?
Qualquer um que fez a conta de cabeça aí igual eu, rapidinho, já sabe que 120 vezes 460 dá 1.200. Você coloca IOF ainda. Aí a gente falou, mano, vamos gastar R$1.200 de táxi não. Vamos ver aqui no Google como é que a gente chega lá de condução. Vamos ver qual é que é. E aí é isso que eu queria falar, mano. Lá no Havaí é um estado americano e funciona os bagulho lá bem legal. E aqui eu não tô puxando saco não, porque no Brasil também funciona. Tem um aplicativo Mob Map, alguma coisa assim, que você vê os busão. Você quer chegar no lugar, você coloca pai de busão, ele mostra qual que é o busão, a hora que vai chegar. E isso aqui em Cajamar, não tô nem falando de São Paulo, aqui em Cajamar já tem já. Você baixa o aplicativo e você consegue ver. E aí eu entrei lá no Wi-Fi porque eu tava sem internet, porque inclusive aí uma dica de viagem, eu comprei um chip da Easy, de fácil, né? Easy Sim for You. Easy Sim for You. Que eu comprei para os 18 dias de viagem, comprei o plano mundial, porque como eu ia pro Japão também, aí eu falei, não, vou comprar um chip pica. Aí comprei um chip que funcionava no mundo inteiro. Paguei, nem sei quanto foi, mas eu lembro que não foi barato não. Você imagina, internet limitada durante 18 dias no planeta inteiro. Eu podia ter ido para Madagascar que ia funcionar, ia poder fazer live junto com o Julian, Rei Julian. E aí eu comprei esse chip. Na hora que eu cheguei em Nova York, acho que eu devia ter deixado para o episódio de Nova York falar isso, mas vou falar aqui também do Havaí. Cheguei em Nova York, coloquei o chip no celular, porque eles falam, só vai ativar no dia que você chegar lá, viu? Aí eu acho até vacilo, né? Porque ativar no dia antes, já que é mundial, eu já usava um dia aqui no Brasil pra testar. Mas aí não, acho que eu até tinha essa opção, mas aí era mais, sei lá, mais $30. Eu falei, não, deixa só os dias que eu vou ficar lá. Aí, cheguei lá, enfiei o chip no celular, quem disse que funcionava? Não funcionou essa merda. Aí eu tentei, fiquei 40 minutos no aeroporto de Nova York tentando resolver. E no fim das contas o cara falou, realmente tá com pau esse chip aí. Não funciona não. Troca. Eu falei, troca, eu tô indo em Nova York, como é que eu vou trocar em São Paulo, seu retardado? Aí, enfim, no frigir dos ovos, fiquei sem internet. Aí no Japão a gente ficou lá 7 dias sem internet, né? E no Havaí, no Nova York também, eu cheguei no Havaí também sem internet, porque no Japão tem bastante Wi-Fi. Não tem tanto quando eu pensei que tinha não, achei que não ia precisar. Mas tinha, aí eu chegava nos lugares, aí tinha Wi-Fi, aí a gente ia se guiando pelo Wi-Fi dos lugares, assim. E tinha lugar na rua que tinha Wi-Fi também. Em Nova York também, tinha algumas praças que tinham Wi-Fi e a gente conseguiu se virar. Enfim, aí eu cheguei no Havaí, no aeroporto de Honolulu, e aí a gente logou no Wi-Fi do aeroporto e pegou e colocou lá no Google, né? Falou, pra chegar aqui no Airbnb, que a gente não pegou hotel lá, pegou um Airbnb. E aí eu coloquei o endereço do Airbnb, que era lá em Waikiki, que não era tão longe do aeroporto. Aí falou, custa $2,75 o busão, e ele vai passar aí daqui a 20 minutos do lado do aeroporto. Falei, top. Aí a gente pegou e foi. Aí já começa aí já a treta, que é uma dica que eu vou dar. Se você vai pro Havaí e quer andar de busão, é suave. Você paga $5,50, que aí mesmo convertendo dá R$25, né? Agora eu já fiz a conta mais certa, né? Mas enfim, dá 25 conto. Eu acho que é isso, acho que é $5,50. Eu não lembro se era... Não, é isso mesmo, $5,50. Dava $11 eu e a Renata. Mas aí dá 25 conto, só que você anda de ônibus o dia inteiro. Você pode pegar quantos busão você quiser, pra onde você quiser, o dia inteiro. Você andando de ônibus, e os ônibus lá, né? Os ônibus aqui não, viu? É tudo com ar-condicionado, tudo vaziozinho, tudo com havaiano, porque é um estado americano, mas você vê o racismo lá você vê o racismo não é contra negros, né? É contra indígenas, porque o pessoal que morava lá no Havaí antes, eles têm cara de indonésio, e o pessoal da Indonésia tem cara de índio, né? E aí você vê que no busão todo mundo é havaiano mesmo, é raiz. Todo mundo parece aquele cara que toca o ukulele, sabe? Aquele bem gordão, tem cara de havaiano, porque ele é havaiano. Todos eles parecem com ele, mas nos carros todos são branco e gordo, que são americanos raiz. Então os brancos eles andam de carro e é cada carrão que você não tá ligado. Só Tesla, só uns carrão foda. E aí nos busão é os assalariados, né? E aí tava nós no meio lá. E aí nesses busão só tem indígena. Que eu não sei se é indígena também, não sei, acho que talvez tô até sendo racista aqui.
xenofóbico falando que eles são indígenas, mas eles têm cara de índio. Parece índio mesmo, né? Também não tem nenhum problema chamar de índio, né? Que índio, não tô desmerecendo chamando de índio, mas eles parecem índio. Eles não são brancos, eles são marrom. Eles são tipo igual eu, mas com cabelo liso. E, enfim. Mas eles andam de roupa. Não anda com cocar, nada disso. É só a aparência mesmo. E aí, a primeira dica que eu vou dar é essa daí. Não sei se vai ter tempo de eu terminar esse podcast até eu chegar em casa, que já tô na rua de casa aqui. Deu umas viajadas aí que eu não falei nada da Havaí. Mas enfim, você chega lá, aí a gente entrou no busão. Aí eu cheguei e tá escrito assim, no change. E aí, pra quem não estudou inglês, no change é sem troco. Eu já sabia que no change era sem troco. Mas eu não sabia que não tinha troco. Falei, ué, como não tem troco? Aí eu tô com $50, porque eu tava chegando. Já tinha passado pelo Japão, mas no Japão é ien. Então eu não troquei dólar no Japão, troquei ien. Aí eu cheguei lá e não tinha trocado. Eu tinha $50. Aí eu peguei e falei pra motorista, né? Que é driver, né? Driver lá que chama, era a mulher. Aí eu falei pra ela, ô minha senhora, mas eu falei em inglês. Eu não vou repetir aqui porque eu não quero passar vergonha, né? Porque eu falo inglês igual uma criança de 3 anos, mas até que eu consigo falar. Aí eu falei pra ela, e aí, como é que faz? Eu não tenho troco. Ela falou, não, você tem que enfiar aqui o dinheiro e... Aí eu falei, mas se eu enfiar 50 conto, a máquina me dá o troco? Ela, não, você tem que enfiar trocado. Aí eu falei, mas eu não tenho trocado. Aí ela falou, mas você tem que enfiar. E aí ela foi tipo, meio que parando o busão. Tipo assim, você não tem, você desce. Porque eu pensei, eu não tenho, ela vai deixar eu ficar de boa, né? Ela falou, então vai de boa aí. Ela foi parando o busão já. Falei, não vou descer não. E aí, eu tô com o dinheiro aqui. Aí ela falou, não, mas aqui é assim, mano. Você tá falando igual uma criança de 3 anos, não é possível que você seja americano, né? Você não tem cara de índio, então provavelmente você é turista, né? Aí, se bem que eu tenho um pouco de cara de índio também, tem cara de latino, né? Ela falou, você deve ser do México. Aí eu falei, não, que não tem muro na água, né? O Trump não tem como construir um muro pra eu não chegar aqui. Aí eu falei pra ela, mas e aí, como é que eu faço? Ela falou assim, vê se tem alguém aqui que tem troco. E é assim, mano, lá, se você não for com dinheiro trocado, já se vira já, hein? Já troca antes, que o bagulho lá é louco. Que se você enfiasse lá, se eu chegasse lá e não perguntasse, eu tinha enfiado. Eu acho que na verdade eu tinha $20, se eu não me engano. Só que a passagem única é 2 e pouco. Aí do dia inteiro era 5,50. Mas eu não sabia que tinha essa do dia inteiro. Eu também não sabia que eu ia andar mais de ônibus no dia. Aí eu peguei de um dia só, né? Aí era 2 e pouco. Aí era 5,50, né? Que eu ia pagar o meu e da Renata. E é isso, se você não tem troco, você se fode, você enfia lá, não tem cobrador, é só o motorista, né? E tem uma máquina que você enfia o dinheiro lá. E ele não dá troco não, a máquina ela sabe a nota que você enviou, porque ela vai te dar o ticket, se você enfiar certo, mas não dá troco. Eu falei que arrombado, não é possível que em pleno 2020 os americanos não sabem fazer a máquina que dá troco. Qualquer coca que você compra em qualquer lugar, em Morato, você vai na máquina de coca, em Morato, em Cajamar, você enfia o troco, ele te dá o troco, dá até moeda às vezes, e lá não dá troco não. Aí a sorte que a mulher viu a meu desespero e foi lá e trocou o dinheiro pra mim, e aí eu peguei busão, e aí acho que eu vou ter que fazer um episódio 2 do Havaí, porque eu cheguei em casa e vou parar de gravar agora, e então acompanhe o próximo episódio, provavelmente com áudio melhor, porque eu vou gravar em casa com microfone. Mas é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui e tchau, fique ligado para novas aventuras no Havaí. Eu ia falar na terra do luau, posso falar, né? Na terra do luau e dos colares de flor, que inclusive foi uma decepção. Achei que lá, você descia do aeroporto, vinha alguém e colocava um colar de flor em você, e eu fiquei esperando lá, fiquei meia hora lá tentando achar o busão e não veio ninguém pôr colar em mim. Tem uma reclamação aí e já se prepara que isso é ilusão, não tem ninguém colocando um colar em você, tá bom? E parte 2 no próximo episódio ou um outro, mas você vai saber, vai estar escrito aí.